Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom começarmos a semana da melhor maneira, na presença do nosso Deus, Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso, que se faz presente no meio da sua igreja. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia mais uma vez, no texto de João, capítulo 17. Esse é o terceiro sermão de uma série que nós estamos fazendo em João 17, falando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. Vimos que como grande sacerdote, Jesus, Ele é aquele que possibilita a nossa presença, inclusive as nossas orações e intercessões na presença de Deus. Se Jesus, como sacerdote perfeito, não tivesse se feito sacrifício e intercedido em nosso favor, nós não teríamos condições, como pecadores que somos, de adentrar a presença de Deus. Esse é um benefício do sacerdócio de Jesus. Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar. É por essa razão que quando você cruzou essas portas e adentrou a esse espaço, não houve necessidade de sacrifício, nenhum cordeiro, nenhum animal foi imolado para que você então se apresentasse. O pastor da igreja não é um sumo sacerdote, ele é um dos sacerdotes como cada um de vocês aqui, de sorte que todos nós que aqui estamos representados em um só nome, o nome de Jesus. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É por causa dele, do seu sangue, do seu sacrifício, da sua mediação e da sua intercessão que nós estamos aqui. Não por causa de homem algum, por causa de Cristo somente. Vimos que como sacerdote, Cristo tinha como seu intento principal a glória de Deus. E o teor fundamental e premente da oração de Jesus, tanto aqui em João 17, quanto também em Mateus capítulo 6, na famosa oração do Pai Nosso, oração do Senhor, é que o nome de Deus, a glória de Deus, estão em primeiro plano. Nós costumamos orar pelas nossas necessidades, devemos continuar fazendo isso, mas precisamos ordenar as nossas petições pela motivação suprema, que é ver o nome do Senhor sendo glorificado em todas as coisas. Precisamos, antes de orar, regular o nosso coração por essa motivação sublime e suprema. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Se você ora pelo trabalho, você deve orar para que Deus lhe abençoe para florescer no seu trabalho, a fim de que o nome dele seja glorificado. Se você ora pela sua família, você deve suplicar a Deus pela sua família, a fim de que o nome de Deus ali seja honrado. Se você ora pelo seu sucesso profissional, você deve continuar orando por isso, com o fim de que Deus seja ali glorificado. Jesus nos ensina que a principal causa da oração não é o orante, mas aquele a quem oramos, é o próprio Deus, a sua fama, a sua glória, o seu nome. Nós oramos e temos como princípio fundamental a glória de Deus. Aprendemos também que a oração para os cristãos, a oração de Cristo, a intercessão de Cristo, é o que fundamenta a nossa segurança. Semana passada nós conversamos sobre isso. Por que nós estamos aqui e cremos que permaneceremos até que Cristo volte? Não é porque as nossas pernas são fortes, ou porque a nossa boa vontade é resistente, mas porque Cristo nos elegeu, Deus nos elegeu em Cristo desde antes da fundação do mundo, e Ele vive a interceder por nós. Essa é a base da nossa segurança. Jesus orou pelos seus discípulos, não apenas aqueles, mas também por nós hoje, e por essa razão, todos aqueles que são objetos da intercessão de Cristo, são guardados também pelo seu poder. E por isso nós estamos firmados e continuaremos firmados até o fim, porque Cristo Jesus vive a interceder por nós. Hoje eu queria ler com você o que está posto nos versículos 17 a 19. Jesus agora ora pela santificação dos seus discípulos. E nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus, João 17, do 17 ao 19, mesmo assentados, porém de forma reverente. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles
eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê iluminação do Espírito e graça para ouvirmos mais uma vez a sua palavra. Senhor, nós somos servos do Senhor e da sua palavra, e não queremos ouvir e nem falar nada que não tenha convergência com o texto sagrado. E nós pedimos em nome de Jesus, nos dê fidelidade, para que a exposição bíblica não seja achismo, não seja algo que faça parte da predileção do pregador, mas que seja a tua palavra, no poder do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Tira de nós, ó Deus, todo embaraço, toda dúvida, toda resistência, nos dê clareza, nos dê luz, nos dê calor também, ó Deus, para que com luz e calor a tua palavra chegue ao nosso coração, que não seja apenas informação, mas transformação por meio do entendimento renovado. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito haja poderosamente e que os nossos corações sejam inclinados à tua lei e que saiamos daqui mais maravilhados com o Senhor e com o teu precioso Evangelho. Nós oramos, ó Deus, para que a tua palavra faça tudo. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. Não rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos faça apenas bons entendedores, mas bons praticantes daquilo que entendemos pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre santificação, à luz desse pequeno texto de João 17, e eu queria começar conceituando santificação. De forma muito prática, é importante que entendamos que santificação é um processo contínuo, através do qual o Espírito de Deus nos torna mais parecidos com Jesus. De forma muito sucinta, santificação é um processo, e é um processo continuado e, portanto, progressivo, através do qual cada crente em Jesus é talhado e trabalhado para se parecer mais com Ele. Esse é o processo de santificação. De forma técnica, um conceito, uma definição de santificação seria: santificação é o processo espiritual contínuo, através do qual o Espírito de Deus torna o cristão mais parecido com Jesus. Trata-se de uma ação sinergística, isto é, coparticipativa. Deus e o homem interagindo neste processo. O Senhor inicia o processo nos chamando das trevas para a luz, nos dando um novo coração por meio do processo da regeneração, do ato da regeneração. Ele nos justifica em Cristo Jesus, como nós cantamos, e depois nos potencializa para que então possamos viver em santidade. E aí, enquanto homens, nós temos uma resposta a esse chamado, através do uso diligente dos meios de graça. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós nos consagramos através do jejum, nos reunimos como família da fé, e nesse sentido, a santificação tem uma coparticipação do homem, em resposta à ação de Deus. Diferentemente da justificação. Acabamos de cantar aqui que nós somos justificados e somos justificados pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. O termo técnico para a justificação não é sinergismo, mas monergismo. Significa dizer que no ato da justificação, não no processo, mas no ato da justificação, Deus faz absolutamente tudo sozinho. Afinal de contas, quando Ele nos justifica, nós éramos mortos. Spurgeon costuma dizer assim, que a melhor das orquestras tocando, de nada serve aos ouvidos de um morto. O melhor perfume de nada serve, a melhor fragrância de nada serve no corpo de um morto. E a verdade bíblica é que cada um de nós, pela natureza na qual fomos concebidos, estávamos mortos. E Paulo é enfático dizer que nós estávamos mortos em nossos crimes, em nossas transgressões, em nossos delitos e em nossos pecados, mas então Ele graciosamente veio ao nosso encontro, soberanamente nos deu vida, e por essa razão fomos salvos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, diferentemente da justificação, que é um ato forense, legal, único, declaratório, através do qual o Senhor olha para nós e diz assim: não há culpa nenhuma. Eu não imputo condenação nenhuma, porque a condenação que estava sobre nós recaiu totalmente sobre Cristo Jesus. E agora nós podemos dizer aquilo que está escrito em Romanos 8: já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é justificação, nada mais a ser feito. Tudo foi consumado na obra perfeita de Cristo Jesus. A santificação é um processo que decorre da justificação. Isto é, somente alguém verdadeiramente crente, justificado, se torna objeto da operação continuada de Deus, de agora transformá-lo à sua própria imagem. Você deve lembrar que mesmo como um crente justificado, você continua pecando, ou não? Nós recebemos de graça a salvação, somos declarados inocentes diante do tribunal de Deus em Cristo Jesus, mas ainda permanecemos encapsulados numa natureza pecaminosa chamada carne, que milita contra o Espírito, que nos seduz e que nos conduz ao pecado. De modo que o trabalho, sim, da salvação está consumado na justificação, mas o processo de transformação se opera ao longo da nossa vida por meio do processo de santificação. Falei processo anteriormente, é ato e processo. Santificação, um processo. A santificação, biblicamente também, ela é uma denúncia da eleição, no bom sentido. Se você lembra, em Efésios capítulo 1, vai dizer que nós somos predestinados em amor para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Há uma inverdade, e eu mencionei aqui na semana passada, e há também uma falácia que é reputada aos presbiterianos, de que nós acreditamos que porque somos salvos, e salvos para sempre, nós podemos viver de qualquer maneira. Afinal de contas, nosso ingresso já está carimbado pelo sangue de Cristo, e uma vez salvos, nós podemos viver libertinamente, podemos brincar com o pecado, e no final das contas seremos absolvidos, porque fomos salvos. Essa é uma falácia e é um engano diabólico. A Bíblia diz que nós somos eleitos e salvos em Cristo Jesus para sermos santos. E a santificação, ela aponta para a justificação. Alguém já disse que a santificação é a marca visível da graça invisível que se opera pela justificação. Veja, alguém está aqui no culto, o pregador expôs o evangelho, essa pessoa se sentiu, falando agora de sensações, tocada e perpassada pela graça, e ela diz: eu quero andar com Jesus. Com exceção de um levantar de mãos ou coisa dessa natureza, nós não vemos nada acontecendo. Quando a fé se opera no coração do pecador, e ele agora é transformado no seu íntimo, só no seu íntimo, ninguém vê. Ninguém vê uma marquinha de fé, não tem uma tatuagem que se estabelece no nosso braço, na nossa testa, ou coisa dessa natureza. Quando alguém se abraça com essa graça invisível, isso é imperceptível aos olhos. Como é que então a gente sabe que essa pessoa foi alcançada por essa graça? É porque agora, uma vez salvo, ela começa a andar em novidade de vida. E o Espírito de Deus que nela habita, começa a transformá-la diariamente. E ela começa a se parecer com Jesus. E as cascas do velho homem vão sendo deixadas para trás, porque tudo novo está sendo feito por meio do novo Adão. Aí você começa a olhar e dizer assim: opa, ali é um crente. Não porque ele levantou a mão, não porque simplesmente ele fez uma confissão de fé, mas porque agora essa confissão de fé se justifica numa vida piedosa. Perceba que santificação é a evidência da verdadeira eleição. É importante também entender que a santificação é o estágio precedente à glorificação. Cantamos sobre isso. Glorificados seremos. Mas veja, a Bíblia diz que sem santidade e sem santificação, ninguém verá a Deus. O povo que está se preparando, a noiva que está se preparando para o encontro com o noivo,
ela está se adornando, se ataviando, se purificando para aquele encontro triunfal, de modo que a Bíblia coloca a santificação como aquele estado precedente à glorificação. Quem é o povo a quem Deus em Cristo virá buscar? Um povo seu, zeloso e de boas obras, um povo santo, não apenas um povo salvo, mas um povo salvo e santo em Cristo Jesus. Tito, no capítulo 2 da sua carta, ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Com que finalidade? Apenas de salvá-los? Não. Tito vai dizer que essa graça nos educa para que reneguemos as paixões infames e passemos a viver piedosamente. Você percebe? A mesma graça que salva é a graça que santifica e prepara-nos para a esperança da glória final. Não há como você dizer assim: Cristo é o meu Salvador, mas Ele não é o meu Senhor. Cristo me salvou, mas Ele não me santifica. Isso é incoerente. A graça é o estágio precedente a graça santificadora, é o estágio precedente da graça glorificadora. Mas há um terceiro aspecto da santificação que eu queria destacar ainda, é que a santificação é o adorno da vida cristã. Se você quer ver beleza num crente, é pela santidade que se vê essa beleza. Meu irmão, a Bíblia diz que a santidade de Deus é o seu próprio adorno, que Ele está vestido de santidade. O salmista diz que o Senhor vestiu-se de majestade, de santidade, e a W. Pink vai dizer que a santidade é como se fosse um cinturão, que amarra todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é, Ele o é em santidade. Por exemplo, Deus é poderoso, mas o seu poder é um poder santo. Deus é amoroso, mas o seu amor é um amor santo. Deus é justo, e a sua justiça é uma justiça santa. Deus é benevolente, mas a sua benevolência é santa. E Pink vai dizer então que a santidade é aquilo que amarra todos os atributos de Deus, é a beleza do seu ser. Se isso é verdade em relação a Deus, isso também precisa ser verdade em relação a nós como seus filhos. A santidade é o adorno da vida cristã. A santidade reveste o cristão com aquela beleza celestial que um dia nós teremos na glória final, mas que aqui já experimentamos. Um crente verdadeiramente belo não é aquele que usa as roupas bonitas e se veste muito bem, mas é aquele que está ataviado de santidade, vestido com vestes puras e santas para a glória de Deus. Tendo então definido, conceituado santificação, voltemos os olhos ao texto. E eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar falando do fundamento da santificação. Veja, o versículo de número 19, diz assim: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como é possível alguém ser santo, sendo nós tão pecadores, de natureza tão resistente a Deus e a sua vontade? Como é que é possível a santificação se operar? Onde ela se fundamenta? Qual é a âncora dessa santificação? E o texto sagrado é claro em dizer que a santificação, ela se opera em nós por causa do santo santificador, Jesus. Preste atenção no texto. Há um detalhe muito importante. A favor deles, Jesus está falando, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. E por causa disso, eles também agora vão ser santificados na tua verdade. Perceba esse detalhe. Jesus santifica a si mesmo, para que então os seus filhos e discípulos sejam por Ele e pela obra dEle santificados na verdade. Esse é o fundamento, o eixo da verdadeira santificação, a obra expiatória de Cristo Jesus. A expressão do texto, eu santifico a mim mesmo. Perceba, não é possível interpretarmos essa sentença e essa frase como interpretaríamos, eu santifico a vocês, porque Jesus não tinha pecado. O que Jesus então queria dizer quando afirma, eu santifico a mim mesmo?
Jesus era de natureza pura, ele é de uma concepção divinal e virginal. Não havia nele mácula ou mancha. Nós não podemos dizer que Cristo está dizendo assim: Pai, eu estou me santificando porque eu estou sujo. A Bíblia diz que não havia marca de dolo, mancha alguma, pecado algum no Cristo que assumiu a cruz. O que então ele quer dizer com isso? Os comentaristas vão dizer que isso aí estava ligado ao sacrifício. Você lembra que quando o sacerdote ia à presença de Deus com o sacrifício, era exigido que o sacrifício fosse puro, sem defeito, sem mancha e sem mácula. Você lembra disso? O sacerdote precisava limpar bem, tratar bem, purificar bem, para que aquilo fosse recebido e aceito por Deus e diante de Deus, como oferta consagrada. A ideia de Cristo, isso é fantástico, é que Ele não apenas é o sacerdote, mas Ele também é o sacrifício. Ele não apenas intercede como sacerdote diante de Deus por nós, mas Ele é aquele que se oferece diante de Deus em nosso lugar. Santificar a si mesmo tem a ver com entregar-se a si mesmo como oferta pura, sem mancha, sem mácula, voluntária, sem defeito diante de Deus. E onde é que Ele fez isso? Senão na cruz do Calvário. Foi ali que Ele santificou a si mesmo. Foi ali que Ele ofereceu-se no lugar dos pecadores. Foi no Calvário que Ele se deu como oferta perfeita e sem mancha. E por essa razão, agora pela oferta do Cristo, você e eu podemos também ser santificados nele. É por causa dele. Sem a obra de Cristo, sem a expiação de Cristo, removendo a nossa culpa e a nossa condenação, nenhum de nós poderíamos ser santos em nós mesmos. Poderíamos até tentar lutar contra o pecado e seríamos todas as vezes vencidos. Você quer arriscar? Tente lutar contra o pecado sem que você confie na obra de Cristo. Será uma contínua derrota. Você e eu, baseado na obra do nosso mérito, do nosso esforço, nós não somos capazes de lutar vitoriosamente contra o pecado que tenazmente nos assedia e vencermos. Nós fazemos isso e temos êxito, porque antes de nós veio um que lutou contra o pecado e venceu, Cristo Jesus. É Ele, por causa dele e da sua obra, que nós agora também podemos lutar vitoriosamente contra o pecado, porque Ele venceu o tentador. Ele se deu como oferta perfeita. Mas mais do que isso, a oferta dele foi aceitável diante de Deus. Fico imaginando na época que a gente usava cheque. Você podia passar um cheque do valor que fosse, mas a validade do cheque não estava no valor da sua inscrição, estava naquele ato de compensação. E aí você saberia se haveria ou não crédito na conta. A obra de Jesus foi mais ou menos como um cheque, que cai na conta no dia 1 e é compensado no dia 3. De modo que Deus agradou-se da sua oferta. A oferta de Cristo foi aceita pelo Pai. E agora, meu irmão, você e eu somos beneficiados pelo seu sacrifício. Fundamento da santificação é o santo santificador, é Cristo. Sem Ele, não há possibilidade de um pecador lutar vitoriosamente contra o pecado. Mas o segundo fundamento da santificação é o que está em todo o capítulo 17. É o próprio sacerdócio de Cristo na condição de intercessor. Ele orou por isso. Veja, eu tenho falado isso repetidas vezes, porque essa é a tese de João 17. Jesus ora, Jesus roga, Jesus intercede pelos seus discípulos. Por que nós podemos lutar contra o pecado e vencer? Porque Jesus intercede por nós. Há uma mentira de Satanás, que nos engoda, nos engana muitas vezes, de que existem alguns pecados de estimação. Já ouviu falar sobre isso? Não, pastor, esse é um pecado de estimação. Eu cuido bem do bichinho, e ele convive comigo, e eu fico aqui acariciando, e eu vou levando, pastor. Eu nunca venci, nunca vou vencer, isso faz parte da minha vida. Isso é mentira de Satanás.
Jesus morreu e venceu sobre cada um dos nossos pecados, de modo que não existe nenhum pecado sequer, pelo qual Cristo não tenha dito, eu também por ele morri. De modo, meu irmão, que pela intercessão de Cristo, nós podemos sim lutar contra os nossos pecados e tentações e vencermos nele, porque não estamos sozinhos. Não é como se entrássemos num ringue para lutar contra um grandalhão, mesmo sendo fracos, impotentes, mas é lembrando que todas as vezes que nós entramos naquele ringue, não apenas temos alguém torcendo por nós, não é sobre isso. Nós temos alguém que entra no ringue conosco e lutou por nós e luta conosco em nosso favor. Jesus está lutando e operando em nós pela nossa santificação. Por isso, querido cristão, adolescente, jovem, homem, mulher, crianças que têm as suas tentações, vocês que também são tentados a desobedecer os pais. Eu sei porque eu tenho 2 crianças em casa e elas nasceram pecadoras. Não puxaram a mim, mas nasceram pecadoras. Talvez puxaram a mãe, né? Mas eu sei que todos nós temos essas tendências. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente diz assim: o que seria de nós se não fosse a graça e a obra de Cristo e a sua contínua intercessão? E eu fico imaginando, não apenas Cristo na torcida dizendo: vai filho, seja forte, lute. Não, não. Ele entra conosco e ele junta o braço dele ao nosso braço, para que o nosso soco contra as tentações e o pecado sejam mais fortes. Não é apenas como alguém que está na plateia, é alguém que entra no ringue e decide lutar conosco. A santificação não é Cristo torcendo pelo nosso progresso, é Cristo lutando conosco e nós lutando com Cristo, é gente lutando com Cristo. É a santificação, é essa coparticipação. Por isso, se você tem sido vencido em alguns dos seus pecados, se a tentação tem lhe abatido, e se você tem se visto consumido muitas vezes pela sua fraqueza, eu queria dizer, meu irmão, Cristo Jesus é o fundamento para a verdadeira santificação. Confie na obra dele. O que ele fez na cruz é poderoso o suficiente para que você seja santo. Confie na intercessão dele. A oração dele é poderosa o suficiente para mantê-lo em santidade. É possível ser santo, sim. Por mais que Satanás diga que não, por mais que a nossa carne urre dizendo que não, é possível vivermos em santidade, porque temos Cristo como nosso fundamento e a sua contínua intercessão a nosso favor. Queria ainda falar nesse texto sobre o principal meio que Cristo usa para santificar o coração dos eleitos. Isso está explícito aí no versículo de número 17. Santifica-os na... E o que é a verdade segundo o texto? A tua palavra é a verdade. Perceba, nós falamos sobre uma definição do que é santificação, depois do fundamento da santificação, que é o santo santificador, Cristo e a sua obra e a sua contínua intercessão. Mas agora o texto mostra como essa santificação se opera, qual é o instrumento que Cristo usa para operar a santificação em nós. E o texto é claro ao dizer a verdade, a tua palavra. Para ilustrar, você deve lembrar do texto de João capítulo 15. Também é um texto descritivo, tem João 15, tem João 13, outros textos falam sobre isso. Deve lembrar daquele episódio muito particular de Pedro, quando Jesus vai lavar os seus pés, bem como os pés dos discípulos, e ele diz assim: Senhor, por favor, não faça isso. E ele diz assim: olha, se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. E aí Pedro, sempre exagerado, diz assim: então, Senhor, me dá um banho por inteiro, lava-me completamente. Aí ele fala: não, vocês já estão lavados, vocês já estão limpos pela palavra da verdade. A ideia é, vocês já são meus, mas agora convém ser puros, lavar os pés, para que a caminhada seja pura também. É importante destacarmos isso, que não há santidade genuína fora da palavra de Deus. Na Bíblia, o padrão para a santificação é o que Deus revelou de si em sua palavra. Não é a igreja quem dita o padrão de santificação. Não são os pastores, não é o modismo, não é a cultura crentez, a cultura religiosa. Quem dita o padrão de santificação é Cristo em sua palavra.
Então, veja que de forma última, ser um crente santo é ser um crente amoldado à palavra, encharcado da palavra, saturado da palavra, influenciado pela palavra, guiado pela palavra, transformado pela palavra. Quanto mais santos formos, mais Bíblia exalará de nós. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que tem palavra de Deus exalando das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso agir. É Bíblia pura, vazando pelos poros. Santificação é um extravasar da palavra que opera em nós, porque o instrumento da santificação é a verdade, é a palavra de Deus. Alguns podem tentar ser santos ao seu próprio modo, mas não funcionará. Deus diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E esse Deus que é santo em si mesmo, resolveu revelar um padrão de santidade no seu livro. Por isso não há como você dizer assim: eu sou santo, pastor, estou lutando contra os meus pecados, mas já faz 2 meses que eu não leio a minha Bíblia. Pastor, eu estou lutando contra o pecado e contra as tentações, mas sabe, eu não gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto de ler Harry Potter e Senhor dos Anéis, e os romances contemporâneos. O instrumento que Deus usa para operar a santificação no coração dos crentes é a espada do Espírito, é a palavra. O Salmo 119 diz assim: guardo no meu coração o quê? A tua palavra. Com que finalidade? Para não pecar contra ti. É a palavra, como espada do Espírito, cravada no nosso coração, que nos ensina o novo modo de viver que agrada a Deus. O crente, então, que deseja crescer em santidade, ele precisa crescer no conhecimento de Deus, crescer no seu apego às Escrituras, nutrir-se na verdade, como um ramo que está ligado na videira e que precisa da sua seiva continuamente. Nós precisamos da palavra para crescermos em santidade e progredirmos nela. Por fim, qual é o ambiente no qual Cristo deseja que os crentes sejam santos? Veja comigo o versículo de número 18. Assim como tu me enviaste, aonde? Ao mundo, eu também vos envio ao mundo. No versículo 15 ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Preste atenção, que há alguns significados para a palavra mundo. Mundo pode significar criação, a ordem natural, mas mundo também pode significar, e que é o sentido do texto, aquele sistema diabólico que opera contra Deus e contra o seu reino. É um sistema articulado e orquestrado das forças das trevas que milita contra o reino de Cristo Jesus. O mundo aqui não é a ideia dessa ordem criada. É o mundo no sentido, nós estamos inseridos num ambiente que é hostil a Deus, que odeia a Deus e a sua palavra. E neste ambiente de ordem criada, existe uma operação do mal. Perceba que Jesus não está dizendo assim: Pai, a partir de hoje, eu queria que o Senhor fizesse algumas bolhas no deserto, como os pais eremitas. Houve um momento na história em que a espiritualidade ela foi movida pela contemplação. Então as pessoas saíam das cidades, iam para os desertos, subiam em grandes colunas e ficavam ali meditando, longe da vida civil, longe da vida social, e diziam eles: ali nós encontraremos Deus. Isso é uma falácia, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele não estava subjugado pelo sistema do mundo, mas ele estava no mundo. Ele conviveu com pessoas normais, ele transitou nos ambientes sociais mais distintos, ele sentou na calçada para falar com as pessoas mais, talvez, reputadas como marginais à sua época, mas ele fez tudo isso permanecendo o mais santo dos homens. Jesus então está dizendo que a santidade da igreja, ela precisa ser uma santidade no mundo. Vamos pensar, é mais fácil para a gente manter a santidade aqui dentro.
Afinal de contas, eu sei que você já aprendeu, eu já aprendi isso faz muito tempo. A gente dá para representar bem aqui, né? Na hora do louvor, a irmã Célia ministrando, a gente levanta a mão, fecha o olho, faz cara de crente, posa para foto e ainda sai lá no stories do Instagram. Não é fácil? Pegar a Bíblia na mão e abrir, e aquela coisa maravilhosa que a gente representa bem. No retiro de carnaval, retiro de casar, a gente representa bem. Ali é o lugar ideal para todo mundo representar a santidade. Eu sei disso porque a gente é da mesma natureza. A mesma matéria que tem aí, tem aqui também. Então, fica tranquilo que eu sei bem o quanto é ser pecador. Agora, quando o Senhor nos lança no mundo, naquele ambiente do seu trabalho, onde você vai ser induzido a fazer o mesmo que o seu colega faz. Sabe, isso não é nada demais, porque afinal de contas todo mundo faz. Não, isso é bater o ponto na hora errada e sair, bater o ponto um pouco antes, sair depois, ou na verdade o contrário, né? Bater um ponto e sair antes, pedir para o colega bater o ponto, isso não tem nada demais, é normal, né? Naquele impostozinho, afinal de contas, é Brasil. É Brasil, gente. Todo mundo sonega, então é Brasil, vamos dar aquela sonegada, passou as vistas, no domingo a gente ora e pede para o Senhor, perdoa Senhor, e no mês que vem a gente faz de novo, e assim vai. Ser santo nos nossos ambientes públicos, na nossa casa, conversávamos isso ontem, fizemos uma visita, conversávamos onde é o lugar mais difícil para ser crente, é dentro de casa. É muito mais difícil criar 2 filhos do que pastorear uma igreja. É muito mais difícil ser marido de Ananda do que ser pastor dessa igreja. Porque ali não tem como representar. Ali não tem como disfarçar, maquiar, passar um verniz, dizendo assim, olhem para mim, vejam como eu sou piedoso e crente. Não. Lá eles sabem que realmente eu sou. O desafio da santidade não é que ela seja exalada meramente aqui dentro, no culto santo, mas é quando a gente cruzar essas portas e quando as 20 horas do domingo acabar e a segunda-feira aparecer e a vida normal se estabelecer diante dos nossos olhos, o chamado de Cristo, John Stott tinha uma expressão que ele chamava de santa mundanidade. A santa mundanidade de Stott nós precisamos ser santos no mundo. Santos onde Deus nos planta. O que é que isso tem a nos ensinar, meus irmãos, de forma muito prática? Primeiro, se a santificação é um desejo de Cristo para nós precisamos orar por isso também. Se Cristo ora por nós e Ele ora pela nossa santificação, seria da nossa parte um perigo vivermos sem orar pela santificação também. Se você não costuma fazer isso, coloque na sua agenda. A partir de hoje eu vou orar para ser um homem e uma mulher mais santo. Eu vou orar para ser um jovem mais santo, um adolescente mais santo, uma criança mais santa. Eu vou orar a Deus por isso, porque Jesus orou por isso. Esse é o desejo do Senhor para mim, e eu quero transformar isso num desejo do meu coração, orar pela minha santificação. Segundo, se você quer crescer em santificação, cultive hábitos espirituais. Se a santificação se instrumentaliza pela palavra, a palavra é um instrumento de Cristo para nos santificar, nós não podemos viver longe dos meios de graça, dos hábitos espirituais. Se você quer crescer em santificação, ore mais, leia mais a Bíblia, consagre a sua vida mais ao Senhor, esteja mais presente nos ajuntamentos, porque Deus haverá de usar tudo isso para fazer de você e de mim uma pessoa mais santa. Enquanto que a justificação ela é estanque, ninguém é mais justificado ou menos justificado, a santificação é progressiva. Então você pode estar menos santo ou mais santo. Por fim, viva neste mundo, interaja com ele nos limites que a Bíblia estabelece, mas não negocie os princípios da santidade. Deixe que a sua vida reflita a santidade de Deus nas suas palavras, nos seus atos, nos seus relacionamentos. Viva como alguém que contrasta com esse mundo de trevas, mesmo estando no mundo, faça tudo isso para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos como sal e como luz. Sal que salga, luz que ilumina. Esse é o chamado do Senhor, sermos santos onde Ele nos tem plantado. Que o Senhor então nos leve como povo santo a vivermos neste mundo, para a glória do seu nome, sem negociar a verdade, antes fazendo uso dela para o nosso progresso espiritual.